Olá, eu sou Natália Brescancini, artista orientadora de artes visuais do programa Vocacional na região Sul 4. Nessa semana, a artista vocacionada Tiffany compartilha um pouquinho do seu processo de criação e os modos que ela tem experimentado de organizar e refletir sobre ele. Nos últimos meses, tenho produzido muitas coisas. Entre leituras, escritas e experimentos, encontrei a pintura. Nesses meses de isolamento, percebi na pintura uma forma de comunicar, de externalizar assuntos que não se é possível falar pelo sentimento de vulnerabilidade. Iniciei os estudos de observação de fotografias particulares, observações de paisagens rochosas, que além da própria materialidade das formas que remetem sentimentos afetivos de memória. Apesar de utilizar o processo de observação de um objeto para a pintura, não me prendo ao figurativo ou à representação realista. A pintura começou a acontecer de forma intuitiva, onde o intuito, afinal, é tornar visível uma impressão minha sobre o mundo. Após os estudos de observação, tento me desprender da busca por um tema. Percebo as pinturas surgirem pelo movimento, pela memória e pela materialidade da tinta. Ao observar um outro objeto, uma fotografia, deixou de ser obrigatório depois de um tempo. Apesar da tentativa da não reflexão do tema, essa tentativa me acompanha dia a dia, ao acordar e ao dormir. Ir do papel à tela, fotografar, registrar as pinturas, pintar um livro que se torna um objeto, alterar os tamanhos, suportes e ainda assim o embate final da autocrítica estava presente. Solidão e medo, vazio e acúmulo, memória e esperança. Percebo nas pinturas o processo solitário do trabalho. Para mim, pintar requer um momento, um estado de solidão. Solidão esta que tem me acompanhado nas experiências da vida. Solidão que se sente, medo de encarar, mas medo que leva adiante. Vazio, sentimento que advém do sentimento da solidão e do medo, que está presente nos espaços em branco da pintura. E acúmulo, excesso de produção, excesso de busca, de leitura, de anotações de pensamentos. Uma tendência a acumular também a tinta em espaços específicos do suporte, ou de acumular produções inacabadas, processos inacabados. Mas solidão, medo, vazio e acúmulo também são memórias e esperanças na medida em que essas investigações aparecem como conforto, uma resistência. Acredito que as pinturas sejam sobre levar a solidão a um estado de experiência, de uma vivência consciente para encontrar caminhos. Eu escrevi esse texto porque a Natália sugeriu a escrita e eu já disse que eu estou estudando para o mestrado, então eu tenho lido algumas coisas e foi bom esse exercício de escrita porque me fez destravar um pouco, sabe? Desse medo de encarar o porquê que eu estava pintando, porquê eu estou produzindo isso, e de entender também um pouquinho sobre o que está acontecendo. E é isso.